verso 10 a seguir. É um texto bastante conhecido, foi até lido na escola dominical esses últimos dias. E eu quero, junto com os irmãos, ler esse texto e aprender com Jesus. Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar como? Ficar firmes. Amém? Podeis assentar. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresenta de uma forma bem didática, um pouco alegórica, um soldado daquela época pronto para a guerra. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, durante seu ministério, foi perseguido muitas vezes. Já foi lido aqui em outros momentos, já foi pregado as aflições que o apóstolo Paulo passou durante a sua chamada, daquilo que Deus propôs para a vida dele. A chegar um momento que Paulo ele foi preso e levado para Roma, porque, tendo ele conhecimento das leis romanas, sendo ele cidadão romano, ele apelou para César. Chegando em Roma, ele fica preso em prisão domiciliar. E sendo ele uma pessoa muito influente, assim como o apóstolo João, havia uma guarda especial que o guardava todos os dias. E com certeza o apóstolo Paulo observava o uniforme, a farda que o soldado romano utilizava. E trazendo para nós, nos apresenta que nós, como soldados de Cristo, precisamos nos portar como um soldado. Um dos pilares principais do ramo do militarismo é hierarquia e disciplina. Quebrando a hierarquia, se desfaz qualquer organização. E o interessante é que o apóstolo Paulo, quando fala que nós somos soldados, ele também nos explica que quem está do outro lado combatendo contra nós não está desorganizado, não trabalha de qualquer jeito. Tem métodos bem metódicos das formas que vão travar as guerras contra a humanidade. A maior guerra que existe neste mundo
as forças do bem contra as forças do mal e vice-versa, pelo propósito de uma única coisa. A coisa que tem maior valor neste mundo: a alma do homem, a minha alma, a sua alma. Ela tem um valor tão grande que a Bíblia diz que mais vale uma alma salva, resgatada, do que o mundo todo perdido. O valor da alma é tão grande que a Bíblia diz que vós não foste comprado nem com prata, nem com ouro, nem com nenhum tipo de joia ou qualquer coisa vil metal que perece, que enferruja, que se acaba, que se destrói, mas vós fostes comprado pelo sangue de Jesus Cristo. No primeiro versículo, Paulo diz o seguinte: não ache que você é muita coisa. Não ache você que é capaz de tudo. Sozinho você não pode nada. Jesus disse o quê? Sem mim. Aí o apóstolo Paulo diz assim: você está sendo treinado como soldado, mas a sua fortaleza não está na tua capacidade, nem intelectual, nem financeira, mas ele diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu sempre falo que a gente é igual a lua em algum momento. Que sentido? A gente vê, esses dias teve lua cheia, agora a lua está minguante, e quando a lua sai no seu auge, que coisa linda, mas o brilho não é dela. Ela mesmo não produz luz nenhuma. Ela simplesmente vai refletir a luz do sol. E tirando como exemplo, nós como servos do Senhor precisamos entender que a nossa força não vem de nós, e contra quem nós vamos lutar, ainda mais importante, nós precisamos buscar força daquele que pode nos capacitar para enfrentar o inimigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda. É interessante isso aqui, essa palavra toda me chamou a atenção, porque tem gente que às vezes quer se revestir, mas não quer se revestir de tudo. E às vezes para o soldado estar todo revestido, todo vestido, vai em algum momento pesar um pouquinho a armadura. Aí vai querer dar um jeitinho: não, aqui está muito pesado para mim, eu vou tirar essa parte, eu vou tirar essa outra, vou ver se eu boto uma armadura mais leve. Só que o que o inimigo tem do outro lado é munição pesada. O que o teu inimigo tem contra mim, contra você, não é coisa pouca, é muita coisa. E ele não brinca. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, você só vai resistir, você só vai ter capacidade para ter esta armadura e utilizá-la se você estiver fortalecido no Senhor. Eu lembrei muito de Davi. Quando Davi se levantou para lutar contra Golias, apresentaram Davi, porque ele era o único que tinha tido coragem naquele momento, e pegaram a armadura de Saul, e a Bíblia fala que Saul era um homem alto. Saul sobressaía do ombro. Na média da maioria dos judeus, dos israelitas, Saul era um homem alto, de um porte. Vamos supor que Saul tinha uma altura bem avantajada. Para um guerreiro, 2 metros de altura, uma média assim, uma boa altura. Pegam aquela armadura e botam em Davi. Não dá em Davi, porque Davi era pequeno, era franzino.
Fazendo uma comparação, às vezes, nós não compreendemos que nós precisamos, para nós portarmos as armaduras de Deus, precisamos buscar do Senhor fortalecimento. Quando eu fui militar, quando eu entrei nas Forças Armadas no início, com os meus 18 anos, um treinamento que foi me dado era que eu precisava pegar meu armamento e ficar segurando ele assim. Aparentemente parecia que não era tão pesado, pesava 5 quilos ou 6 quilos, mas chegava uma hora que pesava quase 1 tonelada. Ele disse: sabe por que a gente está forçando vocês? Porque vocês vão andar com isso o tempo todo. Se você não tem força, você vai se cansar, mas a partir do momento que a sua musculatura estiver fortalecida, isso aqui você vai manusear de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, com habilidade, porque você já está fortalecido, você já acostumou-se com o peso. E ele vai dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus. Não adianta eu estar com a couraça, não adianta eu estar com o escudo e eu estar com a cabeça descoberta. Não adianta eu estar com o capacete da salvação, estar com a couraça, até com as sandálias da preparação do Evangelho, e eu estar sem o escudo. Porque quando o inimigo observa, ele vai tentar achar o teu ponto fraco. Ele está sem escudo, vou jogar dardos. Ele está sem fé, vou enfraquecer ele. Bendito seja o nome santo do Senhor. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais. Então ele está botando uma condição: sem as armaduras de Deus é impossível eu vencer. Sem as armaduras de Deus é impossível conseguir combater e resistir ao meu adversário. Eu preciso dizer isso para que a gente possa compreender que não se brinca com salvação, não se brinca com o mundo espiritual. Talvez os meus olhos não vejam nada, mas há uma guerra muito grande. O adversário das nossas almas, a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, dizendo, com grande fúria, procurando alguém que possa destruir, procurando alguém que ele possa tragar. E muitas vezes nós estamos, o Senhor quer nos revestir, o Senhor quer que nós venhamos estar como um soldado prontos, preparados, e nós simplesmente, quando recebemos, a gente pega e coloca o escudo de um lado, a gente pega a espada e joga para o outro lado. Essa capacete está me incomodando, retira o capacete, quer ficar de qualquer jeito. O soldado tem que estar pronto. Entenda isso. Porque nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra a sangue. Não é contra o teu irmão, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu filho, não é contra a tua nora, não é contra o teu genro, não é contra os teus pais. Não. É o adversário das nossas almas que tenta nos destruir. E às vezes encontra legalidade, encontra espaço na vida de alguém e usa alguém para tentar te atingir. E você precisa estar preparado e utilizar as armas que Deus nos deu. Não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, acima de nós. Interessante que ele fez questão de enumerar as classificações.
principados e potestades. Está dizendo, o reino das trevas, ele é organizado. E o que é que ele tenta contra nós? Também nos desorganizar. Levantar um irmão contra o outro. E eu estava lendo o texto, e eu vi nessa carta de Efésios, na carta de Filipenses depois, Paulo sempre falando sobre unidade. Unidade é um grupo, é um número, em que tem um único propósito. Quando uma unidade ela está bem coesa, está bem decidido do que vai fazer, ninguém pode suportar ou resistir. É interessante porque me faz lembrar que na época, e aqui Paulo dá o exemplo, como eu disse no início do soldado romano, uma das táticas que o exército romano utilizava muito naquela época, que foi herdada dos gregos, era chamada de falange. Todos os soldados ficavam num propósito só. Um grupo tinha os escudos à frente, outro grupo atrás tinha as lanças, e passava entre um soldado e outro, e andavam marchando em uma proporção igual. Para quê? Para que sua unidade se tornasse grande, porque um sozinho seria incapaz de intervir em alguma situação no outro exército, mas um grupo todo reunido, e todos numa mesma unidade, todos unidos de um propósito, eles tinham mais chances de conseguir conquistar algum lugar, ou conquistar uma certa posição. E nós, como igreja de Cristo, precisamos entender que o Senhor não nos chamou para ficarmos acomodados. Porque quando o Senhor fala para Pedro e disse: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Ele estava dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que as portas do inferno não prevalecerão? Porque a igreja de Cristo tem a função de invadir o inferno e saquear o inferno. Fazendo o quê? Arrancando almas que estão condenadas ao inferno na mão do nosso adversário, e trazê-los para o nosso lado, enfraquecer o lado do inimigo e fortalecer as nossas fileiras, entrar onde o inimigo está e pegar alguém que está sendo destruído pela bebida, pegar alguém que está sendo destruído pelas drogas, pegar alguém que está no mundo da prostituição, alguém que está no mundo muitas vezes da mentira, do engano, e não tem força mais a palavra de Deus. Se você estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você sendo um soldado de Cristo, devidamente preparado, devidamente treinado, devidamente equipado, ninguém vai resistir, porque é maior que está conosco do que está lá no mundo. Bendito seja o nome santo do Senhor. E às vezes a gente perde a coragem, desanima, acha que é incapaz. Você lembra do profeta Isaías? Deus se manifesta para Isaías, ele toma aquele susto, o temor entra no seu coração, porque ele vê o Senhor, disse: eu vou morrer. E o Senhor faz uma pergunta, e ele, sendo homem incapacitado, sem força, ele diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor disse: essa é a tua desculpa? Deu a ordem, o serafim sai da presença. Interessante isso aqui. Aleluia. Poderia ter enviado um anjo, poderia ter enviado um querubim,
Mas a Bíblia fala que os serafins são aqueles que ficam eternamente em volta do trono de Deus, na parte mais alta, porque o trono de Deus está acima dos céus, e eles têm acesso perto do Senhor. E a Bíblia diz que um olha para o outro 24 horas e diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Mas o Senhor dá ordem, um deles sai, desce, pega com tenaz uma brasa e toca nos lábios do profeta, e disse: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Agora Isaías está cheio, fortalecido no Senhor. Aí o Senhor faz a pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Outra coisa que me chamou a atenção, Tiago. Tem um texto que diz assim: os anjos anelaram pregar o evangelho, mas disse não, vou dar oportunidade aos homens para falar de mim. O Senhor tem miríades e miríades de anjos, podia mandar os anjos fazer a vontade dele. Pregue o meu evangelho, diga que eu sou Deus. Mas ele faz a pergunta: a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E encerrando, como eu disse, tem que ter toda a armadura. E disse: olha, sede pois firmes, firme, decidido, não vacilante, não medroso. Você lembra que quando o Senhor falou para Gideão: Gideão, eu vou fazer uma coisa grande, tem uma guerra aí para a gente lutar, manda chamar. Aí veio 32 mil. Rapaz, essa igreja está cheia. Rapaz, que tempo, que coisa linda, 32 mil crentes? É. Aí o Senhor faz uma pergunta: pergunte aí quem é covarde, quem tem medo. 20 mil, ó. Não, não é para mim. Não, isso é para a irmã fulano. Deus não me chamou para isso não. Deus chamou foi ele, foi ela. E começa a empurrar para o outro: vai você, eu não. Isso aí não é para mim não. Lidar com isso. No final só ficaram 300. E até eu lembro do hino que as irmãs cantam direto: 300 corajosos. Aleluia. Deus quer corajoso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Sabe o que é isso? Nos dias difíceis, nos dias que parece que tu vais morrer, no dia que parece que Deus te esqueceu, é o dia mau. Mas você está fortalecido no Senhor. Fazei igual Jó. Jó sentado na cinza, tiraram tudo de Jó, raspando com caco de telha, coçando feridas, e ele olha: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Então diz o seguinte: estáis pois firme, fazendo o quê? Cingindo os vossos lombos com o quê? Com a verdade. Aí Paulo vai descrevendo como um soldado se prepara. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo, trazer para o dia de hoje. Quando eu tirava serviço, existe um cinto que é cinto para tirar o serviço. É um cinto grosso que ele tem vários furos que a gente prende um bocado de coisa. Prende o cantil,
prende, que a gente chama de baioneta, que é uma faca que colocava na ponta do fuzil. Prendia aqui atrás um suportezinho, em que você colocava algum medicamento, se precisasse. Do outro lado, um lugar para que, dependendo da função, botava onde botava as armas. Onde prendia, no caso, um suporte também que passava por aqui, que dependendo, tinha outros lugares para botar outras coisas. Paulo estava dizendo, não adianta você ter toda essa armadura se ela não tem aonde ser encaixada, não tem aonde ela ser colocada, aonde ela tem que ser prendida. Essa armadura não pode ficar solta no seu corpo. Essa armadura, quando você precisar combater e correr, e se ela não estiver bem amarrada, se essa armadura sua não estiver bem presa, ela vai se soltar, ela vai se desprender, e no meio do combate você vai perder parte da sua armadura. E o que pode acontecer? Você se tornar uma presa fácil da mão do inimigo. Então Paulo estava dizendo, primeira coisa, você tem que cingir os teus lombos, colocar o cinto, o suporte. Que suporte é este? Para que todos os implementos que eu vou colocar na minha armadura realmente surtam efeito. É a verdade. Sem a verdade não tem nada que se sustente. Sem a genuína palavra de Deus nada pode prevalecer. Então Paulo estava dizendo, é com a verdade. Você vai cingir os teus lombos. A primeira parte da tua armadura é a verdade. Alguém já ouviu falar? Mentira não se sustenta. Não. Colocando a couraça da justiça. A Bíblia diz que nós fomos justificados. Agora eu sou santo. Carrego, e é interessante quando eu falo de couraça da justiça. Alguém já observou que alguém vê em alguma imagem de livro da Idade Média, algum filme histórico de Idade Média, quando se usava a armadura, e até alguma história que retrata a época do Império Romano, muitos dos soldados carregavam aqui, no peito, a insígnia do seu reino, a insígnia do seu batalhão, da sua unidade, a quem lhe pertence. E eu vamos dizer assim, que nós somos soldados de Cristo. Nós estamos aqui como um leão. Que leão é este? Nós pertencemos ao exército do leão da tribo de Judá. Marca quem é você. Disse, ele pertence ao exército de Cristo. Ela pertence ao exército daquele lá de cima. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vestido com a couraça da justiça, calçando os pés da preparação do evangelho da paz. Está dizendo, o soldado de Cristo vai andar muito. A caminhada é longa. Tem um certo momento da história que Elias, o homem de Deus que tinha uma unção especial, que a Bíblia diz que quando ele mandava falar para descer fogo do céu, descia. Falou que parasse de chover por 3 anos e meio, não choveu. Mas teve um dia que Elias se sentiu depressivo, queria morte, queria morrer. Eu não quero mais viver não, já sofri demais. Quando ele dorme, um sinal é a pessoa está um pouco fadigada, a mente está cansada. Às vezes a nossa mente está cansada, a luta está pesada, a luta está grande. Mas nesta noite o Senhor diz para mim e para você, o anjo toca no ombro de Elias, disse, Elias, levanta e come deste pão, bebe desta água, porque longa é a tua jornada. Ele comeu, ainda deitou mais uma vez, e isso precisa de um reforço. As coisas de Deus sempre é reforçada, revestida. O anjo vem de novo e toca. Come, Elias, bebe, porque longa é a tua jornada. E eu pensei assim, meu Deus, a jornada de Elias é tão longa que ainda não acabou. Ainda não acabou. Mas isso vai ficar para um outro dia.
tomando sobretudo o escudo da fé, pelo qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Isso aqui é interessante. Historicamente, com o passar do tempo, iam se evoluindo as táticas. E sempre tinha um certo momento que o exército inimigo lançava uma chuva de flechas. A chuva de flechas, quem tivesse sem escudo era fatalmente, era acertado ou era ferido. Mas eles pensaram assim: vamos melhorar esse negócio aqui. Vamos colocar algo incendiário na ponta dessa flecha. Além da flecha ferir, ainda vai trazer um estrago muito grande. Aí da forma que alguém prepara uma arma pior, o outro exército tem que preparar uma defesa melhor. Aí diz assim: olha, portando o escudo da fé, porque você vai apagar. Eu aprendi uma coisa, que o soldado romano, quando ele ia para a guerra, e ele tinha aquele escudo, ele tinha uma certa, na estrutura, e às vezes era de couro, né, vermelho, alguns detalhes de metal. Então o que os soldados faziam? Pegavam os escudos, colocavam dentro da água, e aquele escudo ficava encharcado. O que acontecia? Quando a flecha vinha e batia no escudo encharcado, ela apagava, então não surtia efeito, não queimava o escudo. Só que tinha um detalhe: quando o escudo estava encharcado, ele ficava mais pesado. Às vezes a responsabilidade vai fazer o negócio ficar mais difícil, mais pesado. Mas você precisa entender que quando você está na posição que Deus quer, Deus te capacita, Deus te fortalece, e você porta o escudo da fé. E os dardos do adversário que veio para tentar apagar, para tentar destruir, para tentar minar as tuas forças, ele se apaga, não surte o efeito, e você continua combatendo como um bom soldado de Cristo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você observar, quase todas as ferramentas é de defesa, para te guardar. Os pés, o calçado é para quê? Para guardar os pés dos espinhos, dos pedregulhos, dos ferimentos dos pés. Não é assim? Mas a espada é a única que é de ataque. Você lembra que quando o adversário, o Espírito Santo pega Jesus e leva para o deserto para ser tentado. O adversário se apresenta e começa a fazer o quê? Começa a bombardear a mente de Jesus com um bocado de pergunta, com um bocado de informação, tentando Jesus para ver se conseguia. Qual foi a arma que Jesus usou? Qual foi a arma? A palavra de Deus. Porque está escrito. Quando o adversário vem com uma conversa afiada para o teu lado, você vai na palavra e você vence. E encerrando, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando. Aí eu lembrei, voltando para Gideão, não foi assim? Na igreja de Gideão, vou fazer essa coisa. Tinha 32 mil crentes. Só que dos 32 mil crentes, 20 mil era tudo medroso. Quando o negócio aperta, de vez dele lá na autoridade do Espírito Santo repreender, não, ele corre para a casa da irmã fulana. Chama a profeta tal, liga, faz uma oração aí, vem cá, tu tem boca também. O mesmo Deus que fala com ela, fala com você. O mesmo Deus que ela busca, tu busca também. Você é soldado ou não é? Dos 32 mil, 20 mil forte, eu disse: não, mas o negócio ainda precisa. Eu preciso passar uma peneira melhor aí. Leva todo mundo para a beira do rio. Aí eu lembrei do hino. Tinha um jeito de Deus ser. Deus tem suas formas de separar aqueles que Ele tem algo a realizar.
manda o povo beber água. Tinha uns que se abaixavam despretensiosamente, sem nenhum cuidado, descia a boca assim, ó, bebia água direto na fonte. Disse: aparece para um lado. Mas tinha um que tinha um negócio diferente. Joelhava aqui, ó. É isso que Jesus quer. Soldado atento, para que ele saber para que lado que veio o inimigo. Quando fez a separação, só 300 ficaram do lado de cá. Então o Senhor disse: olha, vigiando. Jesus fala para os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não adianta eu tentar ser o melhor, não adianta eu cantar bem, não adianta eu até orar bastante se eu não vigio. Quando eu estou dormindo, o adversário vem e entra, e a destruição é completa. Perseverando e suplicando por todos os santos. Aí Paulo encerra: para que tudo isso? Para que todo esse aparato? Para que quando eu abrir a minha boca, me seja dada a oportunidade de falar o Evangelho de Cristo Jesus. Tudo isso aqui é para que a palavra de Deus penetre no coração de alguém que precisa de Jesus para ser salvo. Essa guerra toda é por causa da alma do homem. Então que nós, irmãos, possamos ser verdadeiros soldados de Cristo Jesus, fazendo o seu querer. Amém? Que Deus abençoe.